Você acredita em monstros? Eu sei o que você deve estar pensando. Monstros não são reais. Será mesmo? Talvez você nunca tenha encontrado um monstro na vida real. Eu também nunca encontrei. Mas se eu te disser que existem monstros reais, você duvida? Entre 1992 e 1999, na Colômbia, ocorreram mais de 140 assassinatos em série. Todas as vítimas eram crianças pobres, camponesas ou de rua. As vítimas geralmente eram desmembradas e algumas apresentavam sinais de tortura, entre outras atrocidades que eu prefiro não mencionar, já que eu não quero que meu vídeo seja derrubado. Mas todos esses crimes foram cometidos por apenas um homem, Luis Garavito, ou como ficou conhecido, La Bestia. E agora, você acredita em monstros? A história humana está repleta de monstros, alguns conhecidos e outros não. Mas por que eu falei tudo isso? Já imaginou o que você faria se a vida de um monstro desses estivesse nas suas mãos? E se esse monstro fosse uma criança aparentemente indefesa? E se essa criança estivesse em coma, esperando por uma operação no cérebro? E acima de tudo, se você fosse o médico que tem que operar essa criança? E se você tivesse que escolher entre abandonar sua moral para crescer na sua carreira ao operar alguém importante, ou operar essa mesma criança que já estava marcada para ser sua paciente, que não lhe oferece nenhum grande benefício pessoal? O que você escolheria? A sua carreira ou a sua moral? E se essa criança na verdade for um monstro? O que você faria? Cada um daria uma resposta, mas a verdade é que nunca saberemos se é verdade ou não, e a maioria das pessoas nunca passará por essa escolha. E você deveria ser grato por isso, pois esse tipo de escolha pode levar o mais são dos homens até a insanidade. E o motivo de eu ter perguntado isso tudo é porque hoje eu falarei de um anime que mostra uma trama sobre tudo isso que eu falei. Uma luta para eliminar um monstro, uma grande trajetória repleta de dramas, tragédias, traumas, emoção, medo, questionamentos e, acima de tudo, mistério. Senhoras e senhores, hoje eu lhes trago um vídeo sobre um anime que está entre os mais perfeitos e entre os melhores já lançados. Está na hora de falar de Monster. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, do 1 ao 4. Tanto no anime quanto no mangá de Monster, essa passagem da Bíblia é uma das primeiras coisas que nos é mostrada. E não havia forma melhor de começar essa obra do que citando justamente o livro do Apocalipse, a passagem da besta que se ergue do mar. E mais adiante eu vou comentar sobre a ligação dessa passagem bíblica com a história de Monster. A história segue através do nosso protagonista maior, Dr. Kenzo Tema, um neurocirurgião prodígio. Embora ele seja japonês, grande parte da história, tanto do anime quanto no mangá, se passa na Alemanha e as outras partes se passam em demais países europeus. O nosso caro Dr. Tema é considerado um grande gênio dentre os neurocirurgiões, sendo bastante requisitado e sendo de longe a maior estrela do Hospital Memorial Eisler, na cidade de Düsseldorf. A história começa mostrando o Tema saindo de uma sala de cirurgia logo após mais uma operação bem sucedida, realizada num grande cantor de ópera. Enquanto o Tema é bastante elogiado por seus colegas de trabalho por ter realizado a cirurgia de maneira primorosa, ao fundo podemos ver uma mulher que chora desesperada por acabar de receber a notícia de que seu marido, um humilde trabalhador turco, não havia sobrevivido a uma cirurgia e ficando sozinha para cuidar de seu filho pequeno. No dia seguinte, Tema é acordado por Eva Heinemann, sua noiva.
Enquanto eles conversavam sobre seu relacionamento, no jornal estão passando duas notícias interessantes, sendo a primeira sobre uma família de refugiados vindo da Alemanha Oriental, que se estabeleceu ali em Düsseldorf. Antes de continuar, eu gostaria de explicar que esse começo da história se passa no ano de 1986, em plena Guerra Fria. Isso também será importante durante a trama geral do anime. A segunda notícia é sobre a cirurgia que Tema realizou naquele famoso cantor de ópera, que deu mais tempo de vida para o cantor. O diretor do hospital, que é pai da Eva, está dando uma grande coletiva de imprensa para comemorar e comentar sobre a saúde do cantor e promover seu hospital. Após essa notícia, Eva e Tema têm seus momentos íntimos de casal e Tema mais tarde vai para mais um dia de trabalho. Após mais uma cirurgia bem sucedida, seu colega, o Dr. Berk, lhe diz algumas verdades, que ele agora é o novo queridinho do diretor do hospital, e que todo mundo sabe que ele tem um relacionamento com a filha do diretor do hospital, e que ele está apenas sendo usado. Tema inocentemente não acredita em nada disso. Mais adiante, ele encontra a viúva daquele trabalhador turco pedindo que ele lhe devolva seu marido. Mas o que Tema tinha a ver com a morte dele? Na verdade, Tema é quem deveria ter operado a cirurgia daquele trabalhador turco, que havia chegado primeiro ao hospital. Mas, de última hora, enquanto Tema se preparava para operar o trabalhador, o diretor o moveu para outra operação, já que ele é o melhor cirurgião do hospital. E salvar um cantor renomado traria muito mais visibilidade, tanto para ele mesmo quanto para todo mundo no hospital. Tema obviamente não fez essa escolha por maldade, ele apenas seguiu as ordens do seu chefe. Mas querendo ou não, por causa disso, outro cirurgião, menos habilidoso que ele, assumiu a cirurgia, o que levou ao falecimento daquele humilde trabalhador. Não era totalmente culpa de Tema, mas ele ainda assim ficou perturbado com o relato daquela mulher, algo que o fez repensar suas atitudes durante seu jantar num restaurante chique com a Eva. E Eva disse que a vida das pessoas não tem o mesmo valor. Pesado, né? Calma que fica pior. No dia seguinte, Tema acorda e recebe um chamado para fazer um exame num garoto que foi baleado na cabeça. Toda aquela situação do trabalhador turco que morreu mexeu profundamente com o Tema, por mais que ele diga para si mesmo que não é culpa dele e que ele não tem nada a ver com isso. Isso somado ao fato de que sua pesquisa ter sido cancelada e ele está vendo cada vez mais o lado ganancioso do diretor do hospital e de Eva, o deixam cada vez mais confuso, ao ponto dele quase bater o carro num caminhão enquanto ia para o hospital. Chegando lá, o menino está vivo, mas com a bala alojada em sua cabeça, e sua irmã está sem ferimento, mas em estado de choque. Tema e os outros médicos se preparam para operar o menino, mas quando a cirurgia ia começar, o Dr. Tema é chamado. O prefeito da cidade havia desmaiado por conta de uma trombose cerebral, e Tema havia sido transferido para operar o prefeito, já que ele era alguém mais importante. E Tema se vê diante de uma grande escolha: abandonar sua ética e seguir as ordens do diretor e operar o prefeito em prol de sua própria carreira e dos benefícios que serão dados ao hospital, ou então seguir sua ética e operar o menino que, além de ter chegado primeiro ao hospital, também estava numa situação crítica. Tema hesita, mas ao lembrar da mulher do trabalhador turco, ele decide, ele vai operar o menino. Ele deixa a cirurgia do prefeito nas mãos do Dr. Eisen e do Dr. Boyer e corre para salvar a vida do garoto. Depois da operação, o garoto sobrevive e a cirurgia é um sucesso, mas o mesmo não poderia ser dito da cirurgia do prefeito. O Dr. Tema é duramente criticado e todos o culpam pela morte do prefeito, sendo que ele só fez aquilo que está certo, já que o garoto chegou primeiro. Tema será punido por ter desobedecido às ordens do diretor e toda a sua carreira foi afetada. Naquela noite, as notícias chegaram, tanto a da morte do prefeito, quanto a notícia de que aquela família de refugiados da Alemanha Oriental foi atacada. Os pais foram mortos e as crianças eram justamente aquelas no hospital que o Tema trabalhava. Justamente o garoto baleado e a garota em estado de choque. E por falar neles, o garoto ainda estava inconsciente por causa da cirurgia e da bala, mas a menina estava em choque com tudo o que aconteceu, e ela começou a andar pelo hospital. E a única coisa que conseguia dizer era: mate. Enquanto isso, durante uma festa social, o diretor do hospital disse que se o Tema quiser ficar ali trabalhando no hospital, ele até pode, mas não haveria alguma chance de ele se tornar um médico de renome. E o cretino ainda dá o cargo de cirurgião-chefe do departamento de neurologia para o Dr. Boyer, ao invés do Tema, mesmo ele sendo muito mais habilidoso e capacitado, além de ter conseguido salvar a vida do seu paciente. E para fechar com chave de ouro,
A Eva ainda larga o Tema na entrada da festa e joga o anel de noivado deles no chão. Tema, agora no hospital, desabafa tudo o que sente para o garoto que foi baleado, enquanto mesmo ainda está em coma. Tema, depois de todas essas apunhaladas pelas costas, chega à conclusão de que fez o certo em salvar o garoto. E ele não se arrepende de tê-lo salvado, mesmo que sua carreira esteja arruinada. E quando ele sai do quarto do menino, o garoto abre os olhos. Os policiais estão interrogando as crianças em busca de compreender o que aconteceu na noite do assassinato dos pais delas. Mas sem sucesso, já que a menina não fala nada e o Dr. Tema, que está responsável pelos cuidados do garoto, não dá autorização para eles se encontrarem. E também aqui são revelados os nomes das crianças. A menina se chama Anna Liebert e o menino se chama Johann Liebert. E o diretor do hospital e mais 2 médicos estão discutindo sobre como lidar com a imprensa, que está chamando muita atenção sobre as crianças. Eles querem se beneficiar ao máximo dessa atenção toda que o hospital vai receber, e para isso eles tiram o Dr. Tema do cuidado do Johann, para poder juntar os irmãos e tirar fotos e entregá-las à imprensa e consequentemente ganhar mais renome para o hospital. Cretinos até nessa situação. Os canalhas até roubam uma sacola de doces do menino. Menino esse que estava recém-operado de um tiro na cabeça. Esse é o tipo de coisa que faz até o capeta ficar perplexo. Enfim, Tema estava numa boa trabalhando quando ele ouviu um grito. Quando ele foi verificar, era a Anna, irmã do Johann, que tinha gritado e desmaiado logo em seguida. Os médicos levaram ela para ver o irmão e isso aconteceu. O Tema obviamente ficou indignado com isso. O novo encarregado do cuidado do Johann botou ele para fora do quarto, já que o Johann parecia estar normal. Até porque ele conseguiu se mover e segurar a mão da Anna. Mesmo que o Tema tenha sido a única pessoa a se importar com a vida do Johann, ele é tratado como um qualquer e ainda por cima, logo depois disso, ele avistou a Eva Heinemann, agora sua ex-noiva, indo sair com outro cara. Não deu um mês e o cara já foi trocado. Hashtag Força Guerreiro. Depois de todas essas humilhações contínuas, o Tema toma a atitude mais lógica que um homem pode tomar. Bebeu para esquecer os problemas e lembrou de todos os problemas enquanto estava bêbado. Mas o mais importante vem agora. Na casa da Eva Heinemann, ela encontra o seu pai, o diretor do hospital, morto, ao mesmo tempo que uma enfermeira encontra aqueles outros 2 médicos que eram seus ajudantes, também mortos na sala do hospital. O Tema, que estava em casa, é acordado por policiais que o avisam que o diretor do hospital e os outros 2 médicos foram assassinados. Ele então vai desesperado para o hospital e chegando lá, ele passa por uma horda de repórteres pedindo respostas e querendo alguma informação sobre o caso. E por causa de toda essa bagunça, o hospital estava um verdadeiro caos, tendo até mesmo pacientes precisando urgentemente de uma cirurgia. Assim que o Tema entra, ele já começa a controlar a situação e manda os funcionários do hospital prepararem os pacientes para serem operados, mesmo com a polícia pedindo a ajuda do Tema para a investigação. Ele só ignora e foca apenas em realizar as cirurgias, mas quando eles menos esperavam, a enfermeira surge desesperada, avisando que aquelas 2 crianças sumiram. Um detalhe que eu não mencionei até agora é que essas 2 crianças, o Johann e a Anna, são gêmeos, e isso vai ser uma informação importante no decorrer da história do anime. E um grande mistério começa agora. Quem matou aqueles 3 médicos e para onde foram aquelas 2 crianças? Agora que o mistério começou, entra em cena outro personagem importante para a trama, o detetive da BKA, Heinrich Lung. Durante as investigações eles encontram vestígios de um relaxante muscular nos corpos das vítimas, o que mostra que ambos os 3 foram envenenados. As investigações descobriram que os médicos assassinados ingeriram esse relaxante muscular através de doces, aqueles mesmos doces que eles pegaram dos presentes do Johann, enquanto o menino estava desacordado. O Tema nega qualquer participação no crime quando é questionado sobre isso e pergunta como estão as buscas pelas crianças, e o detetive Lung avisa que as buscas foram passadas para a BKA. Eles suspeitam que todos esses assassinatos, tanto os pais das crianças quanto dos 3 médicos, está diretamente ligado ao desaparecimento das crianças e acreditam que possa ser algum tipo de atentado político, já que o casal e as crianças vieram para Düsseldorf como refugiados da Alemanha Oriental. O detetive Lung, assim que o Tema se afasta, revela que suspeita de Tema, já que ele sabe de toda aquela tensão entre o Tema e o diretor e que a Eva o deixou. O Dr. Tema está considerando voltar para o Japão depois de todos esses incidentes, já que ele está exausto depois de passar por tantos problemas. Mas os pacientes e até mesmo vários funcionários do hospital pedem que ele fique no hospital, já que eles sabem que ele realmente é um médico genial, ele é o grande médico daquele lugar. O Tema então recebe o seu merecidíssimo cargo de chefe do departamento cirúrgico. No entanto, ele fica sem entender nada, já que isso veio depois dele praticamente ter perdido tudo e simplesmente ter desistido de qualquer possibilidade de ter uma grande carreira. Eva até tenta voltar com o Tema, mas ele a rejeita completamente e sai dali sem dizer uma palavra.
e segue sua vida como um médico que está disposto a tratar qualquer paciente. 9 anos se passaram em 1995 e uma série de assassinatos está acontecendo no país inteiro. As vítimas são todas casais de idosos sem filhos. A polícia não tem certeza do que realmente está acontecendo, já que alguns casos parecem mais que foram roubos mal sucedidos. O detetive Lung mais uma vez entra em cena e ele suspeita que os casos estão conectados e que um homem chamado Adolf Junkers possa estar relacionado com essas mortes, já que ele é perito em abrir fechaduras. E o Dr. Tema está sempre focado no trabalho, negligenciando sua vida amorosa, mesmo que seu colega, o Dr. Becker, esteja sempre arrumando encontros para ele. Enquanto isso, o tal Adolf Junkers é atropelado e levado para o hospital. Mas os médicos de lá não têm capacidade suficiente para fazer aquela operação, já que o caso do Junkers era muito grave. Então eles chamam o Dr. Tema, já que ele é tido como o melhor cirurgião do mundo pelos médicos daquele lugar. Quando o Tema chega, ele e o Lung se reencontram e a princípio o Tema não se lembra dele, mas bastam apenas algumas poucas palavras para ele se lembrar. Lung, mesmo sem nunca terem conseguido provas, ainda suspeita de Tema ser o assassino do diretor do hospital e dos outros 2 médicos, já que o culpado nunca foi pego e as evidências mostram que o assassino tinha conhecimento e conexão com as vítimas. Além de que Tema foi o mais beneficiado por essas mortes, já que sua carreira recebeu um grande upgrade depois que o diretor e os 2 foram mortos. A cirurgia é bem sucedida e o Junkers consegue sobreviver. No entanto, após acordar da cirurgia, quando o Tema vai falar com o Sr. Junker e ver como ele está, a reação dele é muito estranha e ele diz com muito medo: "Ele está vindo. O monstro está vindo." Algum tempo depois, o Sr. Junkers é interrogado pelo detetive Langer, que conclui que ele não seria capaz de fazer um corte limpo que matasse as vítimas e que o Sr. Junkers teve ajuda no crime. Então ele propõe um acordo. Se ele disser quem foi o outro criminoso, as alegações contra ele seriam retiradas e só o outro seria punido. Um ótimo acordo, mas por incrível que pareça, o Sr. Junkers tem uma verdadeira crise de pânico, gritando e esperneando para todo lado. O Tema então para de vez o interrogatório e manda todo mundo sair. O Lung, mesmo contrariado, sai do quarto, mas manda que o Junkers fique sob forte vigilância para que ele não seja envenenado. Uma óbvia alfinetada no Tema, que fica furioso. Um tempo depois, Tema leva o Sr. Junkers para dar uma volta pelo hospital para poder se animar um pouco. Durante esse passeio, o Tema conversa bastante sobre tudo que ele passou naquele incidente 9 anos atrás, com o diretor, a Eva, os gêmeos, e como depois de tudo aquilo, ele entendeu que ser um médico não é sobre construir uma grande carreira, mas sim sobre cuidar das pessoas, independente de quem elas sejam, e que nunca é tarde demais para se tornar uma boa pessoa, já que ele mesmo estava trilhando um caminho que o faria se tornar alguém arrogante, mas acabou mudando e virando alguém extremamente bondoso e amado por todos ao seu redor. Por causa disso, o Sr. Junkers finalmente decidiu ser sincero, contar a história de seu primeiro roubo, que foi numa loja de relógios, que ele arrombou a loja para pegar um relógio que toda vez que marcava a hora, alguns soldadinhos saem marchando quando bate a hora. Tema disse que ele deveria contar para a polícia tudo sobre os crimes, mas o Junker começa a entrar em pânico, já que ele sabe que seus comparsas de crime já estão mortos pelo tal monstro. Naquela noite, enquanto o Dr. Tema ia para mais um encontro marcado pelo Dr. Becker, ele viu um relógio igual ao que o Sr. Junkers descreveu, à venda numa vitrine, e decide comprá-lo como um presente para o Junkers. Enquanto isso, após pensar muito, o Sr. Junkers decide contar tudo para a polícia a respeito dos crimes e sai para chamar o oficial que era encarregado de vigiá-lo. E quando ele chega lá, o oficial já está morto. Quando o Tema chega ao hospital, ele encontra o oficial morto junto de uma embalagem de doce. E quando ele entra no quarto, não há sinal algum do Sr. Junkers, e ele sai desesperado em busca dele. Durante o caminho, ele liga os pontos. A mesma pessoa que matou os médicos 9 anos atrás, agora matou o oficial e o Sr. Junkers sumiu. No caminho, ele vê o Sr. Junkers entrando num prédio em construção. Tema o chama, preocupado com seu paciente, mas o Sr. Junkers o manda fugir, não chegar perto, porque ele foi quem matou seus comparsas e vai matar o Tema também. Tema mesmo assim se aproxima e vê o Sr. Junkers rastejando diante de uma figura misteriosa, a figura de um homem, que saúda o Dr. Tema como se o conhecesse. E então ele diz: "Você me salvou 9 anos atrás. Será que já se esqueceu dos pequenos gêmeos?" E o Tema se lembra e entende tudo. Aquele era o Johann Liebert, o menino que ele salvou. O Sr. Junkers implora para que o Dr. Tema se afaste, pois segundo ele, se o Tema ver o rosto do Johann, ele também será morto. Ele conta tudo, que Johann contratou ele e seus comparsas, que ele pagou uma quantia enorme para que aqueles casais fossem mortos, e que quem matou seus outros 2 amigos é o Johann, que o Johann é um monstro.
O Tema tenta convencer o Johan a parar e poupar a vida do Junker, sem sucesso. O Johan conta que ninguém pode saber de seu passado, ou dos 4 casais mortos, ou a verdade do casal Liberty, e ele até revela que Johan não é nem seu nome de verdade. Mas o Tema o salvou da morte. Ele é como um pai pro Johan. O próprio Johan diz isso. O Tema continua tentando convencê-lo a não matar e que não se deve matar ninguém. E Johan questiona o porquê disso, já que o próprio Tema só está no cargo que tem hoje porque aqueles médicos e o diretor do hospital morreram e que ele estava feliz em quitar essa dívida. Tema fica horrorizado ao entender tudo. Foi Johan quem matou os 3 médicos naquela noite, já que enquanto desabafava para Johan, achando que ele estava inconsciente, Tema disse que pessoas como aqueles 3 deveriam morrer, e o Johan disse que apenas tornou o desejo dele em realidade. O Sr. Junkers implora a Tema que o salve. Johan o executa ali mesmo, na frente de Tema, com apenas um tiro certeiro na cabeça. Johan sai de lá calmamente e diz que ele devia ter morrido naquela noite onde ele levou o tiro, e que foi o Tema quem o trouxe de volta. Tema, em estado de choque, só consegue se virar para olhar Johan e fica cara a cara com a face do monstro. Mais tarde, Tema é levado para ser interrogado e lá conta tudo que sabe do que aconteceu, desde o momento com os assassinatos do diretor e dos médicos, seu desaparecimento com sua irmã gêmea, até os eventos recentes com os assassinatos de casais de meia idade sem filhos e a morte do Sr. Junkers. O detetive Lung ainda desconfia do Tema, mas não há nenhuma pólvora em suas mãos que prove que ele matou o Sr. Junkers, e ele tem um álibi para a hora da morte do oficial. O Tema é liberado por hora e vai embora da delegacia debaixo de uma forte chuva, e enquanto anda na chuva, ele cai de joelhos, chorando por todas as coisas que aconteceram, por não poder salvar o Sr. Junkers, e porque a pessoa que ele salvou e que o inspirou para que seguisse o caminho de um verdadeiro médico era na verdade um assassino de sangue frio. Seu mundo caiu ali. E é aqui que a verdadeira jornada de Tema começa, numa trama que dura 74 episódios de anime ou 162 capítulos se você prefere ler um mangá. Eu fiz esse resumo do começo da história para poder introduzir vocês nela. Esse resumo trata do primeiro capítulo até o 8º capítulo do mangá e corresponde aos 4 primeiros episódios do anime. Eu escolhi resumir tudo isso porque, na minha percepção, é depois de tudo isso acontecer que a história realmente começa. Pra mim, isso tudo é uma grande introdução, ou um grande prólogo, se você preferir chamar assim. Além disso, eu achei essa uma boa forma de introduzir alguns personagens importantes. ênfase no alguns, já que nem todos aparecem nesse pedaço da história, ou então só aparecem de formas diferentes comparados com o resto da história. Para começar a análise, eu pretendo começar falando um pouco sobre alguns personagens importantes na história da obra, além de alguns que eu gostei bastante nela, tentando ao máximo não encher vocês com muito spoiler, já que eu também quero incentivar quem não conhece Monster a dar uma chance de assistir. Começando com aquele que é o protagonista maior da história e que sem dúvidas deve ser um dos melhores protagonistas do mundo dos animes, Kenzo Tema, o nosso bom doutor. É quem mais vemos na obra e talvez o personagem mais fácil de se apegar. Aqui vai um spoiler necessário. Tema, depois do Johan matar o Junkers, embarcou numa jornada para consertar o erro que cometeu, o que significa matar o Johan, uma jornada de vingança. Por um lado, é extremamente fácil de entender ele, afinal ele trouxe de volta justamente alguém frio, que mata sem sentir nenhum tipo de remorso, e que trará todo tipo de dor e sofrimento ao mundo. Ao longo da história, fica mais do que claro que o Tema se culpa por tudo que o Johan fez, até porque, entre esse trecho que eu narrei e o final da história, muita coisa acontece e o Tema vai se afundando mais e mais na sua vingança, por mais que essa vingança seja extremamente nociva para ele. E tenham em mente que o Tema não é um soldado ou um lutador, ele é só um médico. E ver alguém que salva vidas, cuida de feridas, se envolver numa jornada para matar alguém, é no mínimo agonizante. Até porque ele não tem intenções de limpar sua imagem, mostrando que essa é uma jornada sem volta. E na minha experiência assistindo, eu fiquei realmente em dúvida se eu realmente queria que o Tema matasse o Johan, já que por mais que eu tivesse o maior desejo possível em ver o Johan morto, eu também sabia que seria algo ruim pro Tema, já que ele não é o tipo de pessoa que tiraria uma vida. O Tema é um cara que valoriza tanto a vida que, mesmo ele estando determinado em matar o Johan, ele ainda assim é um médico que se dedica a salvar vidas. Um exemplo disso, que é um grande spoiler para falar a verdade, de um ponto central, importantíssimo na história,
O tema fica entre matar um inimigo que o persegue ou morrer. O tema obviamente atira para matar no cara, afinal ele tinha uma missão e sua vida estava em jogo. Mas antes de atirar, ele quase morreu por hesitar em matar alguém que não era o Johan. E depois que ele mata o cara, o tema entra em depressão, deixando até mesmo de se considerar um mérito ter tirado a vida de alguém, mesmo que tenha sido em legítima defesa, e o cara, vou ser sincero com vocês, o cara mereceu. Esse tipo de pessoa que o tema é alguém que ninguém desejaria que manchasse suas mãos de sangue, é algo que me lembra aquela cena linda do Edward em Fullmetal Alchemist quando ele diz para Winry não atirar no Scar, porque as mãos dela não foram feitas para matar, foram feitas para salvar. É literalmente isso que define o tema, mas eu chego a falar do tema aqui porque ainda tem bastante personagem para comentar. E se falei do tema, eu tenho que falar daquela que divide o palco com ele, Nina Fortner. Nina é uma estudante de direito e já vou abrir o jogo, a Nina é a Anna Libert, irmã gêmea do Johan. Não demora muito para que isso seja revelado, mas enfim, a Nina é uma bela moça de 20 anos, e após aquela tragédia de 9 anos antes, em algum momento ela foi adotada pela família Fortner. Aos 20 anos de idade, ela já não lembrava mais de nada daquele incidente, situação que logo iria mudar, e no decorrer da história, ela também irá buscar a vingança contra Johan. Nina é uma ótima personagem feminina, tendo em vista que, diferente de algumas personagens de hoje que não têm carisma nenhum e são extremamente forçadas, Nina se destaca por ser gentil e bastante empática. Ela também entende que a busca de tema por vingança é algo nocivo para ele e tenta ajudá-lo o máximo que pode. Sua história é marcada por tragédias e seu passado é um verdadeiro mistério durante grande parte do anime e do mangá. E da mesma forma que o tema, é muito fácil se apegar a ela, já que ela tem um charme e um carisma que faz inveja a muitas personagens. Sua história comove e está ligada direta e indiretamente a muita coisa importante para toda a trama de Monster. Eva Heinemann é de longe uma das personagens que mais vai te causar sentimentos. Sentimentos negativos, porque o que essa mulher aqui vai encher o saco não tá no gibi. Se você prestou atenção no resumo, deve ter percebido que ela não é a melhor pessoa do mundo. Pelo contrário, 90% do anime eu tive raiva dela. Ela é uma completa cretina durante boa parte do anime, e vez ou outra teve um lampejo de decência. Lampejos bem curtos, por sinal. Saibam que se vocês assistirem, é bem capaz de ficarem com raiva dela também, e eu entendo perfeitamente você por não gostar dela. Mas eu devo ser justo. Lá pra frente, ela sofrerá uma grande mudança que a faz se tornar uma personagem muito mais gostável. Talvez alguns não achem bastante, mas eu pelo menos gostei bastante e passei a gostar mais da Eva. Não morro de amores por essa personagem, mas eu gostei da redenção dela. Ainda nos personagens, temos um menininho de 10 a 11 anos, o Dieter. Dieter é um garoto que o tema resgata em um ponto da história e de quem toma conta por um tempo. Dieter é bastante carismático, assim como outros personagens. O Dieter ajuda o tema e também outros personagens como a Nina ao longo dos episódios e é bastante alegre em grande parte do tempo, depois que tema o resgata. Dieter não tem uma grande profundidade como tema e Nina, mas ele certamente ajuda a aliviar o clima de extrema tensão que domina a obra. Não de uma forma cômica, está mais para algo como um breve descanso após uma intensa batalha. A alegria do Dieter gera esse efeito, porque esse guri aqui tem um carisma absurdo. Me faz lembrar da música Rainbow in the Dark do Ronnie James Dio, que diz assim: você é um arco-íris na escuridão. É mais ou menos isso que o Dieter representa durante seus momentos na obra, e eu também acho muito linda a relação dele com a Nina e o tema, como eles se ajudam e se apoiam. Agora vamos para mais um personagem importante, o detetive da BKA, Heinrich Lung. Confesso que por um bom tempo eu fiquei muito indignado com esse cara, já que tinha momentos que parecia que ele não acreditava no tema. Não por realmente ter certeza de que ele era o culpado, mas parecia que ele queria que o tema fosse o assassino apenas para não admitir o erro. Coisa de ego, sabe? Claro, na minha opinião apenas. Lung é um dos melhores detetives da BKA e é extremamente inteligente, tendo um histórico de casos resolvidos de se invejar. De fato, os únicos casos que ele não resolveu foram os que estavam diretamente ligados ao tema, como o dos médicos assassinados e o da morte do Sr. Junkers. Então talvez isso explique por que ele tem tanta certeza de que foi o tema o assassino desses casos.
Lung é uma pessoa bem fria e que não demonstra emoções com frequência, o que faz muita gente se afastar dele, incluindo sua esposa e sua filha. Lung é aquele típico personagem sério e bastante racional, e que mantém em mente sempre as informações dos casos na memória. Ele tem uma mania com as mãos que é como se estivesse digitando num computador invisível, e ele faz isso por 90% do tempo. Diz ele que é como se ele estivesse armazenando dados em sua mente. Bem, o resultado vocês podem ver durante o anime e chegar à conclusão se funciona ou não. No geral, o Lung é um ótimo personagem e tem uma presença marcante, fora o fato de que ele é bastante imponente, ele marca bem a presença quando aparece. E ele ainda tem uma evolução mais pra frente na história também. E agora, um dos meus personagens favoritos, Wolfgang Grimmer. Grimmer é um cara que anda sempre sorrindo, mas esconde muitas coisas. Um jornalista que vai de lugar em lugar, revelando verdades terríveis sobre o mundo. E que também é um bom investigador. Seu passado é desconhecido e o que sabe da sua vida no geral é bem triste. O Grimmer é um dos personagens mais marcantes e que entrega alguns dos melhores diálogos de toda a obra. Quando esse cara aparece, eu já fico arrepado. Ele é muito bem escrito, bastante carismático e no decorrer da história ajuda tanto o tema quanto vários outros personagens que aparecem pelo caminho. Grimmer, em sua passagem na obra, cativa a todos. Seu rosto sorridente é intrigante, já que não é comum alguém sorrir tanto assim. E quando ele revela algumas coisas sobre a vida dele, você acha ele ainda mais interessante. É sério, o Grimmer é um dos melhores personagens desse anime e ele protagoniza momentos incríveis ao lado dos outros personagens. E agora, eu separei um tópico inteiro para falar do Yoha, porque ele é de longe o personagem mais famoso de toda a obra. Chega a ser medonho o quanto ele é conhecido. Tanto que se você pesquisar pelo anime de Monster no Google e for na aba de vídeos, boa parte das thumbnails de vídeos sobre Monster tem o Yoha, inclusive a thumbnail desse vídeo que vocês estão vendo agora. Além disso, o Yoha gerou muitas discussões graças à sua filosofia e forma de pensar, além de que ele levanta muitas dúvidas ao longo da história. Pra você ter noção, tem gente que fica em dúvida se ele é realmente um vilão, o que pra mim não faz sentido nenhum, mas ok, cada um com sua interpretação, mas só o fato do personagem ter criado uma dúvida dessas já mostra a sua complexidade. Yoha é um personagem que tem pouco tempo de tela. Em todo anime, o tempo de tela dele somado dá 1,5 episódios. Se você levar em consideração que os episódios de Monster têm entre 20 e 25 minutos, então ele tem aproximadamente 37 minutos e 30 segundos. Eu digo aproximadamente porque o anime inteiro tem 29 horas de duração, já que alguns episódios são maiores do que 25 minutos. Mas a questão é, por que um vilão que não aparece nem por 40 minutos no anime é tão famoso? Yoha é um personagem envolto em grandes mistérios, o tipo de mistério que intriga a todos e os faz querer vê-lo sendo solucionado. O pouco tempo de tela e as poucas aparições dele acentuam ainda mais esse mistério, tornando cada momento de sua aparição mais importante, ajudando a trama a manter o espectador mais interessado. E quando ele finalmente aparece, tudo fica ainda mais intrigante. É um tipo de coisa que se vê muito no cinema, em clássicos como Tubarão de Steven Spielberg e Alien o Oitavo Passageiro. Também está presente na literatura, como nas obras de H.P. Lovecraft, por exemplo. E outro bom exemplo fora dos animes, no RPG Final Fantasy VII, lançado em 1997 pela Square Software, atualmente conhecido como Square Enix, onde o grande vilão da trama, o Sephiroth, aparecia poucas vezes, mas quando aparecia era extremamente imponente e marcante, tornando suas aparições memoráveis. Quando Yoha aparece, é sempre um momento marcante, onde algo mais sobre ele é revelado e sua presença indica algo iminente. Sua aparência, que todos os personagens caracterizam como bela, é um contraste em relação às suas atitudes terríveis. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, versículo 14, e não é de se admirar porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Eis uma frase que serve bem no Yoha. Não, o Yoha não está possuído pela coisa ruim e também não é ele disfarçado. Não é este aqui o caso. É meramente uma licença poética da minha parte, já que alguns personagens chamam o Yoha de diabo, da mesma forma que o Sr. Junkers o chama de monstro. Em ambos os casos estão se referindo a toda a maldade que emana de Yoha, quase como se ele fosse algo de fora deste mundo. Como eu falei, Yoha é alvo de discussões frequentes em busca de entender suas motivações e sua filosofia, além de que ele pode ser um dos personagens mais inteligentes dos animes e mangás, se não for o mais inteligente.
Alguns afirmam que pelo fato de Monster não ter tanta visibilidade quanto Death Note e Code Geass, ele não recebeu esse título. Realmente Monster não tem tanta visibilidade, mas seus personagens são muito mais realistas do que os de Death Note e Code Geass. Pessoalmente eu não acho ele mais inteligente, mas considero um personagem muito melhor do que Light Yagami, por exemplo. Johan, quando aparece, rouba totalmente a cena. Sua mente parece um mistério impossível de solucionar e nunca dá para prever seu próximo passo. Todos os outros personagens o temem como se ele fosse a própria encarnação do mal. Sua história é um mistério a ser revelado. Quando tudo finalmente é mostrado, é algo que te faz pensar. Absolute Cinema! Johan é um grande vilão e seu plano é tipo de coisa que chama tanto a atenção que te faz ficar na ponta da cadeira. Tentar entender suas motivações, desvendar o seu passado, compreender a sua ideia de vida e tentar manter a calma quando ele aparece. Johan é de longe um dos melhores vilões da história dos animes, mangás e talvez até da ficção. Só um adendo aqui que eu não sou admirador de psicopatas fictícios e isso é coisa de adolescente twitteiro sem nada pra fazer. Johan é constantemente descrito como niilista. Niilismo, para quem não sabe, é uma corrente filosófica que questiona ou nega o valor, o sentido e o propósito de coisas como a moralidade, a vida, a verdade e a existência. Acredita-se que Johan seja niilista. Justamente em diversos momentos ele nega e questiona o valor da vida, além de não sentir o menor remorso ou arrependimento ao tirar a vida das pessoas. Tem até um momento em que ele faz um garotinho tentar cometer o oposto de viver, ao fazê-lo perder toda e qualquer esperança ou vontade de viver. Johan é um vilão amedrontador, mesmo que esteja quase sempre sorrindo e pareça inofensivo para pessoas desavisadas. E eu acredito que seja isso que o faça tão marcante. Ele é maligno, bem escrito e interessante de tentar entender, principalmente entender como funciona a sua mente deturpada. A história de Monster é uma história que exige uma certa atenção, já que tem vários personagens indo e vindo no seu decorrer. Monster é um dos animes com a maior fidelidade ao seu material original, no caso o mangá. Chega ao ponto de alguns dizerem que o anime é uma cópia quadro a quadro do mangá. Eu, enquanto fui pesquisar o mangá para narrar o começo da história com mais facilidade, eu não notei diferença nenhuma entre ambos. Talvez eu tenha que ler com mais atenção futuramente para ter certeza, mas esse lance de fidelidade ao original é um grande consenso entre os fãs. A história de Monster é uma história muito mais adulta do que a dos animes e mangás que eu costumo trazer por aqui. É uma história que traz à tona temas como guerra, política, conspiração, niilismo, abandono, redenção, amor, vingança, preconceito e até mesmo a importância dos sentimentos humanos. Os personagens da história nos mostram, através de seus respectivos arcos, os vários lados das pessoas, sejam eles bons ou ruins. O Tema é um exemplo disso. No começo da história, Tema estava se perdendo de quem ele realmente era, se guiando pelas ideias gananciosas do diretor do hospital. O mesmo Tema que arriscou sua jornada para salvar a vida do Dieter em vários momentos, além de tentar ao máximo afastar a Nina do caminho da vingança, já que ele sabe que isso só iria destruí-la. Tema é o personagem que mais bate a mão no peito e afirma que a vida tem valor e que há sentido na vida. Em contrapartida, temos o Johan, que não vê valor nenhum na vida, nem mesmo na sua própria. Alguém que não hesita, nem por um instante, em destruir a vida das pessoas e não sente remorso em matar os inocentes. Essa história, que tem muitos detalhes e mistérios, várias nuances que parecem impossíveis de ser revelados, aparecendo aqui e ali, não só se revelam no decorrer da trama, como também vão se ligando e preenchendo os espaços vazios do quebra-cabeça. De longe, o maior deles é o passado do Johan e da Nina. E quando tudo é revelado, é como se sua cabeça explodisse e de repente tudo fizesse sentido. Mas tem um porém. Para se ter uma trama complexa, com tantos personagens igualmente complexos, e que tem um bom desenvolvimento, é preciso um bom tempo de história. Ele tem um ritmo mais lento do que outras obras, o que é natural dadas as circunstâncias. Tudo é desenvolvido com cuidado no seu próprio ritmo. Em outros animes e mangás, os ritmos das histórias tendem a ser muito mais acelerados e frenéticos, já que grande parte deles são focados na ação. No caso de Monster, essa lentidão, que pode afastar algumas pessoas, provavelmente as viciadas em TikTok, é fundamental, já que com ela é que o autor consegue desenvolver personagens tão marcantes e bem escritos. Pode apostar que não seria a mesma coisa se essa história fosse num ritmo igual ao de alguns mangás com mais ação, tipo Berserk. Essa demora é o que torna tudo possível. Ainda assim, eu sei que muita gente deixaria de dar uma chance só por causa desse ritmo mais lento.
que é sinceramente lamentável, já que quem faz isso é quem realmente sai perdendo. Monster pode não ser o anime mais famoso do mundo ou qualquer coisa parecida, mas é sem sombra de dúvidas um dos melhores, se não for o melhor anime de todos os tempos. Se você ainda não deu uma chance, para um minutinho quando você estiver livre, numa folga do trabalho, da escola ou qualquer coisa parecida. Eu garanto que você não vai se arrepender. Esse anime foi uma das melhores experiências que eu tive com anime recentemente. Monster é uma obra-prima do suspense, merece ser assistida. Novamente, eu recomendo a todos dar uma chance. É sempre bom lembrar também que esta é uma obra para maiores de 18 anos, considerada como um seinen. Então, se você não tem idade para assistir e mesmo assim for ver o anime, cuidado. Eu não me responsabilizo por ninguém que levar bronca da mãe por estar assistindo algo que não deve. Lavo minhas mãos para isto e sou inocente do vacilo de vocês. E antes de eu encerrar, eu ainda lhe faço uma última pergunta. Você acredita em monstros? Bem, pessoal, é bom estar de volta. Faz um bom tempo desde que o meu último vídeo saiu, já faz o que? Quase 2 anos. Mas eu estou de volta. E eu ainda não sei quando é que eu vou postar o próximo vídeo, já que esse daqui comeu um tempo considerável da minha vida. Então, fiquem no aguardo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu escrevi pro canal depois de muito tempo. Então, eu vou agradecer a 2 pessoas muito importantes para tornar esse vídeo possível. Primeiramente ao meu amigo Caio Marcos, que voltou aqui a editar pro canal. E também ao inscrito, o Maichou, eu acho que é assim que fala, desculpa se eu errei a pronúncia, mano, que me incentivou bastante, comentou alguns vídeos aqui do canal nos últimos tempos e, cara, realmente deu uma motivada do caramba. Isso me deu bastante força para continuar a gravar e terminar o roteiro, gravar o vídeo. Pessoas a quem eu pedi conselho, a minha professora da academia me deu uma força moral aí nessa história. Também agradeço as meninas da academia que provavelmente estão assistindo. O pessoal da academia é firmeza demais. Entrem na academia, comecem a treinar. Treinar é bom pra saúde. Mas no geral é isso, pessoal. Obrigado novamente por assistir. Sei que o vídeo tá longo. Já tô aqui olhando aqui, ó, 45 minutos. Só de áudio de gravação. Meu Deus do céu. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, o roteiro. Isso comeu um bom tempo da minha vida e provavelmente deu uma dor de cabeça do caramba pro Caio. Então eu peço a vocês, por favor, um like, um comentário para gerar um engajamento e principalmente sua inscrição. Se inscreva nesse canal, esse canal é bom. Pode sugerir vídeo aí nos comentários, eu vou ler todos eles. Bem, pessoal, Akira do Paraguai desligando. Ah, como eu tava com saudade de dizer isso, cara.